Mirela Faur, sou de origem romena, mas naturalizada há muitos anos, portanto me sinto mais brasileira do que romena. E aquilo que me levou para o trabalho consagrado feminino, ao qual eu me dedico há mais de 20 anos, foi a dificuldade de me enquadrar nos outros caminhos espirituais que eu trilhei, principalmente porque o meu chamado veio há muito tempo, desde a infância, só que pelo fato que eu fui criada dentro de uma sociedade comunista, onde que era proibida até mesmo a religião, e eu nunca pude preencher esse chamado da minha alma. Quando cheguei no Brasil, se descortinou na minha frente um universo muito rico de possibilidades espirituais. Mas aquilo que me tocou, sem que eu soubesse que depois eu ia me enquadrar nessa tradição afro-brasileira, foi com 1 ano da minha estadia no Brasil. Eu estava passando a noite de Réveillon na casa do meu tio, em Copacabana, e como eu não sou uma pessoa muito social, eu resolvi sair porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo na beira da praia. E quando cheguei lá, eu vi um grupo de mulheres vestidas de branco, cantando, tocando atabaques e levando flores para a Rainha do Mar. Essa visão, para mim, despertou algo muito profundo, uma reverência que eu nunca tinha visto, não sabia quem era a Rainha do Mar, e tentei achar um caminho compatível, mas levei muitos anos antes de conseguir encontrar. Passei pelo espiritismo, kardecismo. Numa certa altura, encontrei a Umbanda esotérica, e que para mim foi muito importante porque me trouxe uma visão ritualística. Os rituais que não tinha atabaque, tinha cânticos, a reverência feita às forças da natureza e as oferendas que também eram levadas para a natureza. Era como se algo muito antigo estava vindo dentro da minha memória. Só que alguma coisa estava destoando das minhas convicções. Eu sou astróloga e dentro da Umbanda esotérica se cultuava 7 vibrações primordiais correspondendo aos 7 planetas. Como astrólogas, eu trabalho com 10 planetas e mais alguns outros arquétipos. E dentro dessas 7 vibrações, eram apenas 2 femininas e as outras eram masculinas. E havia uma crença que a mulher não podia iniciar os varões, porque ela tinha desequilíbrios emocionais que coincidiam com seu ciclo menstrual, que ela não tinha um equilíbrio que lhe permitisse lidar com essas forças espirituais, principalmente quando ela estava naqueles dias. E eu achava que dentro da visão espiritual a alma não tinha essa divisão de gêneros e que a mulher, pela sua própria sensibilidade inata, pela sua percepção psíquica muito mais acurada do que do homem, ela tinha um acesso muito maior aos registros espirituais e podia, como sempre aconteceu, canalizar essas energias, essas informações e a própria condução ritualística. Mas como eu tinha que me enquadrar dentro da estrutura bastante patriarcal da Umbanda, eu segui enquanto que realmente não encontrei um outro caminho. Isso acontecia perto do Rio de Janeiro, onde nós morávamos na época, e depois nós mudamos para Brasília. Quando cheguei em Brasília, eu pude me dedicar mais à leitura, aos estudos. Eu já tinha pedido uma licença da Umbanda, e foi quando eu descobri um livro que me marcou muito. Foi antes que ele fosse traduzido para o português, eu li ele em inglês, que se chamava, foi traduzido como
A Dança Cósmica das Feiticeiras, escrita pela Starhawk, uma militante. Ela já foi militante política, depois, hoje em dia, ela é ecofeminista e também tem a conexão com a tradição da deusa. Esse livro foi um marco para mim. E o segundo, que também foi muito importante, era de uma autora também americana, mas traduzido, que chamava Cálice e a Espada. E eu descobri que tudo aquilo que a gente sabia da história, dos conhecimentos culturais, que havia sempre a prevalecência das religiões e das estruturas patriarcais, porque quem estava sendo cultuado nos últimos 4.000 anos era a figura do pai. E a mãe, principalmente no cristianismo, ela ficou no segundo lugar, sem ter uma relevância espiritual, apenas como progenitora do filho. E essa trindade que ainda é vigente no cristianismo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sempre estava muito indefinido. E comecei uma longa jornada de leitura. Eu sempre fui apelidada como criança de rato de biblioteca, sempre li muito, com 10 anos já lia mitologia, porque não tinha outros livros num país comunista. Então eu fui mergulhando nesse universo, primeiro o universo mitológico e depois no universo histórico e com dados concretos sobre aquilo que a maior parte das pessoas desconhece. Ou seja, que nos últimos 4 milênios, as 3 religiões fundamentalistas, que são a religião hebraica, islâmica e a cristã, elas que trouxeram essa figura do pai. Na realidade, o culto à mãe, à deusa, é muito mais antigo. Pesquisas, e uma mulher que teve uma relevância muito grande foi a Maria Gimbutas, que ela fez pesquisas concretas. Ela escavou mais de 3.000 sítios arqueológicos no sul da Europa e encontrou mais de 30.000 estatuetas e objetos de culto que comprovava que a figura principal era a mãe, a doadora da vida, aquela que nutria, que acolhia, que protegia seus filhos. Durante muito tempo, no Paleolítico até o Neolítico, o papel do homem na procriação era desconhecido. Ele se colocava à disposição das mulheres para lhes proteger, para lhes ajudar, e em determinadas datas ao longo do calendário sazonal havia o casamento sagrado, quando se unia os sacerdotes e também as pessoas das tribos, e o resultado era depois a multiplicação da tribo. Mas quem era responsável, quem detinha o milagre de transformar o seu sangue menstrual, que desaparecia e aparecia depois na forma de uma criança, era a mulher. E por isso que a mulher era considerada a representação da divindade. Ela não tinha aquela envergadura que a gente sabe da cultura greco-romana, das estátuas. Não, ela era representada por pequenos artefatos de osso, de argila, que colocava em evidência seus atributos maternais, de fecundidade, de fertilidade. E quando foram descobertas essas estatuetas com seios avantajados, com quadris muito grandes, com ventres grávidos, elas foram taxadas de Vênus neolíticas, como se fossem simples objetos de providenciar uma sensação favorável para os homens, quando não tinha nada do aspecto erótico. Pelo contrário, foram encontradas, por exemplo, nas civilizações de Anatólia, onde em Çatalhöyük foram encontradas
vestígios de templos, de altares muito antigos, de 30 mil anos, já havia essa forma de reverenciar a deusa, as deusas, nas suas múltiplas tarefas, seja nos altares dos templos, seja nas próprias casas. E essa multiplicidade das deusas, que foi algo que me chamou a atenção. Por que tantos nomes? Por que tantas formas? E à medida que eu fui me aprofundando nesse estudo, eu percebi que assim como na astrologia, a gente, para interpretar o mapa, tem que levar em consideração muitos aspectos e correlações entre os planetas, cada um representando um aspecto da vida da pessoa, também a manifestação multifacetada da deusa representava a ampla gama dos atributos femininos, porque havia deusas que regiam o plantio, outras a colheita, havia o aspecto da mãe como doadora da vida, como a nutridora, como a protetora, mas também havia o seu lado da ceifadora, da senhora da morte, porque para os povos antigos, vida e morte faziam parte do mesmo ciclo, não havia esse pavor atual da morte. A morte era reconhecida como natural, porque a partir do momento que a pessoa nascia, já se sabia que ela ia chegar no fim do seu ciclo, e para facilitar a transição, eram feitos rituais, de preferência nas grutas, como foram encontradas nas grutas do sul da França, na África, onde que os esqueletos eram enterrados na posição fetal, tingidos de um pigmento vermelho para representar o sangue, e havia sempre, seja uma oferenda de grãos, seja essas reproduções das deusas, como se fossem as amparadoras na sua passagem, como que elas precisassem realmente desse amparo da mãe, a mesma mãe de cujo ventre eles tinham saído, elas voltavam para o ventre da Mãe Terra, de onde que se esperava que eles voltassem como descendentes dos ancestrais. E essa reverência pela mulher, o culto da terra, do qual esses povos dependiam, fez que eles tivessem civilizações extremamente pacíficas, se dedicando apenas à sobrevivência, à defesa, quando necessária, à caça, à pesca, aos ritos de passagem dos jovens. As meninas eram preparadas para o rito da menarca, os meninos também na entrada para a idade adulta, e havia uma inter-relação muito prolífica no sentido da cooperação entre homens e mulheres, tarefas diferenciadas, mas havia também o encontro nas celebrações, nos rituais. Isso seria o quadro idílico da Europa antes da chegada de umas tribos extremamente guerreiras, vindo do sudeste asiático, vindo das estepes da Sibéria, do norte da Índia, que fora denominada de Kurgos. Essas tribos, eles dominavam o uso das armas, do ferro, eles eram conquistadores porque precisavam de terreno, eles precisavam se expandir e eles não queriam se dedicar àquilo que era a nota principal das tribos agrárias da Europa, as tribos nativas, que era o cultivo da terra, que era esse lado das relações entre tribos baseadas em trocas. Eles queriam conquista. E eles eram amparados, do ponto de vista mitológico, de panteões de deuses guerreiros, senhores das espadas, das armas violentas e principalmente do instinto de conquista e dominação.
O encontro entre os Kurgos e as tribos nativas europeias foi realmente de conquista e de dominação. Os homens, na maioria deles, foram mortos e as mulheres foram conquistadas, foram transformadas, seja em escravas, seja em concubinas, porque não interessava essa reverência para a Mãe Terra que fizesse uma continuidade desse culto à terra, à mãe, à mulher. E foi assim que, de um panteão centrado principalmente nos aspectos multifacetados da deusa, como era em todos os países do Sudeste Asiático, do Sul da Europa, do Oeste, e até mesmo do Norte da Europa, os celtas e os povos nórdicos tinham arquétipos divinos femininos, foi criado aquilo que na cultura grega ficou visto como os deuses olímpicos, né? Tinha os deuses principais e tinha suas amantes, ou esposas, que eram as antigas deusas da terra, aquelas que na junção desses dois panteões, elas perderam o seu papel de destaque e se tornaram apenas acompanhantes. A deusa Hera, por exemplo, equivalente a Juno, ela era a grande mãe de quem dependia todas as outras configurações divinas. Ela foi transformada na esposa ciumenta e prepotente de Júpiter, como se fosse diminuindo a sua importância e realçando apenas seus atributos negativos. E dentro desse confronto foram criadas comunidades com um cunho guerreiro, de conquista, de violência, de dominação. O último país que teve que se render a esse domínio foi a Creta, onde durante milênios floresceu uma cultura extremamente bela, pacífica, em que havia um avanço da civilização, porque se fala muito hoje em dia que o patriarcado trouxe a tecnologia, trouxe o avanço. E aí cabe uma pergunta: e para onde que essa tecnologia, esses avanços estão nos levando, esquecendo que a Terra é nossa mãe e nós dependemos dela? Então, Creta tinha construções muito bem elaboradas, tinha palácios, tinha viadutos, tinha sistema de canalização, de irrigação, tinha as próprias instalações dos templos, como a prova é o templo de Knossos, onde que havia o labirinto, todos os outros templos que tem ainda, né? Por exemplo, até na Sicília tem uma Vale dos Templos, onde que tem resquícios desses templos em que havia o culto às deusas e assim como depois aos deuses que tomaram seu lugar. E chegamos na instauração do cristianismo. O cristianismo teve muito trabalho para conseguir eliminar esse culto ao feminino, essas tradições, algumas delas xamânicas, outras tribais, mas principalmente as oriundas da sociedade matrifocais. E cabe uma complementação. Há sempre essa ideia do patriarcado ser a contraparte do matriarcado. Eu não aceito a ideia do matriarcado que representa o poder sobre alguém. Eu vejo isso como uma sociedade matrifocal, centrada na deusa, em que a mulher é reverenciada. Também outro equivalente, sociedade matrística, em que há a parceria, em que há a convivência pacífica. O que aconteceu com o cristianismo foi a luta muito árdua para considerar tudo aquilo que precedeu em termos do sagrado,
em termos da reverência, do culto, do papel da mulher, foi minando aos poucos aquilo que se sabia, aquilo que durante milênios, começando na Suméria, passando pela Babilônia, chegando na Palestina, no Egito, na Grécia, representava essa estrutura em que o feminino era sagrado, em que a mulher era intermediária entre os planos, e em que ela era sagrada porque dela dependia a geração e a continuação da vida. E foi assim que surgiram e foram dada ênfase àqueles elementos que antes pertenciam à tradição da deusa, como era a árvore da vida, que permaneceu até mesmo na Cabala, de cujos frutos se alimentavam todos que queriam obter o conhecimento. No cristianismo, ela se tornou o símbolo em que o mal residia, porque o casal humano foi comer da fruta do conhecimento e por isso foram expurgados do paraíso. E aí cabe outro parêntese. Quando Adão foi criado do barro, junto com a Lilith, que foi a primeira mulher dele. E por serem criados da mesma forma, isso não sou eu que estou inventando, tá na Bíblia, no Testamento. Então, a Lilith assumiu que ela tinha direitos iguais. E quando Adão queria que ela submetesse, ficando no ato sexual debaixo dela, ela se revoltou e foi embora. Na ausência dela, como Adão se sentiu muito só, ele pediu outra companheira, e Deus criou essa companheira da costela dele, ou seja, já dando essa posição subalterna à mulher que tinha que obedecer, tinha que se submeter àquilo que ele estava dizendo. Mas havia ainda um resquício da sensibilidade intuitiva da mulher, e foi quando a Eva quis saber o que a árvore podia lhe oferecer. E quem estava na árvore estava a serpente. Bom, a serpente é o símbolo mais antigo, mais sagrado do feminino, porque representa a capacidade da mudança, da troca da pele, e o próprio movimento da Kundalini, da energia que leva ao despertar da consciência. E quando a serpente teria sugerido para ela comer da árvore e ela seguiu, ela teve o conhecimento. E por isso que ela foi considerada a vilã, a causadora do expurgo, da expulsão do paraíso. O paraíso que era, na verdade, aquilo que o Hesíodo, o filósofo grego, chamou da Idade de Ouro, onde que todos viviam nos rios de mel e de leite que fluía da grande mãe. Então eles foram retirados desse paraíso e foram colocados no mundo. E quem era a vilã? A mulher. E é fácil entender por que a perseguição da mulher no cristianismo levou naquela aberração chamada Inquisição. Porque durante os primeiros séculos do cristianismo, as mulheres ainda detinham os seus poderes, o poder da parteira, da curandeira, da xamã, daquela que se deslocava entre os mundos e trazia orientações, trazia alívio para os males da comunidade. Mas, nesse início, havia uma ascensão muito difícil dos homens como médicos. E se a gente começa a saber quais eram os métodos usados na medicina naquela época, ficou horrorizado pela falta da asepsia, pela falta da empatia com o doente, enquanto que as mulheres se apoiavam, havia os partos num círculo de mulheres, assim como hoje em dia também está voltando o movimento das parteiras, das doulas, para dar esse apoio para a mulher, para a parturiente. Elas representavam um perigo para a classe dos médicos, então foi fácil considerá-las
mancomunadas com demônio, as bruxas maléficas, começou a perseguição, ao início, a todas as mulheres que eram velhas, porque a anciã, que na tradição antiga representava a detentora da sabedoria, ela, naquela época, era considerada a detentora do mal. Então, as mulheres que eram velhas, que eram corcundas, que tinham verrugas, que tinham um olhar maligno, que gostava de gato preto, que fazia rituais na lua cheia, foram consideradas inimigas de tudo aquilo que representasse a vida, quando ela, na realidade, era as guardiãs da tradição da vida. E passou da anciã, que já não tinha mais tantas para enforcar, para queimar nas fogueiras, começaram o outro lado, da mulher bonita, da mulher sedutora, porque ela seria a seguidora de Lilith. E aquilo que foi deixado no cristianismo, que a Lilith era a maior inimiga do homem, porque ela provocava os sonhos eróticos dos homens e os enfraquecia. Então, se usava talismãs contra a Lilith, quando, na verdade, a Lilith, por exemplo, na astrologia, ela representa a força vital, ela representa a energia da vida, ela representa o próprio impulso de proliferação e de perpetuação da vida. Há até mesmo um asteroide chamado Lilith, que representa o instinto da sexualidade. Então, a Lilith passou a ser um emblema do mal representado pelas mulheres jovens, bonitas, sedutoras, que enfraqueciam os homens, e essas mulheres também entravam na fogueira. Então, a gente sabe que 9 milhões de mulheres fizeram esse sacrifício, algumas, mesmo as que renegavam a sua fé, que renegavam o seu dom de bruxa, elas tiveram o mesmo fim. Tanto é que chegou num ponto que não havia mais mulheres, como não havia mais gatos pretos, porque eles foram todos para a fogueira. E veio aquele período extremamente negro da história da humanidade, que são as trevas medievais, e quando que havia todas aquelas histórias mefistofélicas, onde que tudo que era mal vinha da mulher. Se a colheita secava, se o gato morria, havia uma mulher de olhar maligno. E por quê? Porque as mulheres, antigamente, elas curavam o malóquio, o mal-olhado. Até que começou lentamente, através dos filósofos, dos escritores, dos artistas, um movimento que passou para o oposto, para a idealização do feminino, no sentido da pureza, dos bardos medievais, enaltecendo as mulheres como representantes da Afrodite. Então, a Afrodite, que era uma deusa com múltiplos aspectos, ficou apenas como a deusa do amor e da beleza. E assim se abriu essa brecha, mas ainda havia muito para poder mudar a mentalidade. E, em parte, essa mudança se deu através do ativismo político das feministas, que buscava a igualdade nos direitos. Mas, a partir desse movimento político, surgiu também um movimento, isso nos Estados Unidos, das mulheres que buscava a redenção do feminino. E foi assim que escritoras, militantes, sacerdotisas começaram a vencer o medo de aparecer, começaram a retomar os antigos rituais da deusa. Por exemplo, uma grande escritora, ela é húngara de nascimento, mas ela mora nos Estados Unidos há muito tempo, chamada Susana Budapest. Ela começou a fazer, morava em Los Angeles, começou a fazer os rituais da lua cheia. Ela foi presa, porque ainda havia aquela perseguição a qualquer coisa que pudesse colocar em perigo as crenças. Mas ela persistiu, escreveu uns livros e que
permitiu essa abertura em se falar o sagrado feminino. Então, o que significa sagrado feminino? Não é uma troca, não se tira o pai e se coloca a deusa no lugar dele. Não, a ideia não é essa, até mesmo que a figura do Deus é um tanto quanto distante para a realidade. Ele é transcendente, ele é universal, mas ele não está presente no dia a dia, enquanto que a deusa, ela é imanente, ou seja, ela existe em todas as formas de vida, porque todos os seres da criação são seus filhos. Todo o ser humano tem uma mãe, mesmo que hoje em dia se procura substituir a mãe, mas ainda existe essa necessidade da procriação através da mulher. Então, quando começou essa ideia do sagrado feminino, foi deixado bem claro que não há a troca, não se troca o sexo do Criador, se acrescenta. E a imagem mais bonita que existe, que vem do Oriente e tem milênios, é a imagem da mandala do Yin e do Yang, aonde que é a complementação das polaridades, porque foi o cristianismo que criou a dicotomia, que trouxe essa ideia da cisão, que separou o claro, a luz, a ação, com o masculino, o escuro, o misterioso, a noite, a lua com a mulher. Então, aquilo que a luz do sol trazia de bom, a energia da lua podia maleficiar. E essa dicotomia, que ela não existe, porque cada um de nós, e o Jung teve um grande papel nisso, trazendo essa consciência da ânima, que é a essência feminina que existe em cada homem, e do ânimos, que é a contraparte masculina que existe em cada mulher. A partir desse princípio da interligação das polaridades, que são opostas, mas não se contradizem, elas se complementam, começou esse movimento da reverência do sagrado. E hoje em dia, o ecofeminismo, que representa também a necessidade de resgatar o respeito pela terra, de cuidar das suas formas de vida, isso faz parte desse resgate da mãe, a mãe que é nossa, a mãe que cuida de todos nós, e nós temos que cuidar dela. Tem um refrão de uma canção da tradição da deusa que fala assim: a terra é nossa mãe, nós temos que cuidar dela. Cada passo que eu dou é um passo sagrado. E a consciência atual das mulheres é que elas preservem a sua essência sagrada dentro da forma mais simples em que se pode colocar a divisão dos atributos da deusa, que seria a jovem, aquela que ainda está desabrochando para a vida, a mãe que tem a sua capacidade de nutrir, de cuidar, e a forma mais simples, que vai direto para a anciã. Mas eu proponho, principalmente que hoje em dia a mulher tem papéis muito importantes na sociedade, que seria a rainha, a matrona, aquela que já tem um papel a realizar na sociedade. A mulher que já passou da idade da criação, mas ela ainda não entrou na decadência, na senilidade, ela tem a força da criação, porque ela não cria mais filhos, ela pode criar projetos, ideias, se dedicar à comunidade. E tem a anciã, aquela que já tem mais introspecção, que pode e deve se responsabilizar pelo resgate das tradições antigas.
E dentro dessa forma que a mulher possa encontrar a sua essência sagrada, integrando as qualidades positivas masculinas, mas sem ir nos extremos, sem se masculinizar, sem reproduzir aqueles modelos que são condenados para o homem, como competição, violência, prepotência, rivalidade, e que muitas mulheres atualmente pecam por esse deslocamento, indo para o masculino negativo e se apresentando como tal, mas trazer essa integração, vendo sempre essa ideia da mandala, o sol e a lua, o masculino e o feminino, o calor e o frio, viver no ritmo solar, mas se recolher para buscar a introspecção lunar. Esse é o desafio do ser humano contemporâneo. As mulheres têm mais facilidade para abrir seu coração, para acolher, para ajudar. Até mesmo que os homens atualmente precisam muito desse resgate da sua sensibilidade. Nos rituais mistos, por exemplo, as mulheres entram facilmente em comunhão com qualquer tipo de arquétipo, de energia, não tem dificuldade nenhuma para se deslocar entre os mundos. Já os homens não foram treinados para isso, eles foram treinados para a ação. Há uma dificuldade que eu vi durante os anos que fazia os rituais mistos, dos homens meditarem. Ou eles dormem, ou eles ficam pensando em outra coisa. Não tem essa facilidade de deslizar. Primeiro, porque a natureza deles é yang, é ativa. E, por outro lado, porque não foram ensinados que chorar num ritual não é sinal de fraqueza, é um sinal de ser tocado pelo divino. Então, eu acho que é um papel recíproco a mulher ajudar os seus companheiros, ensinar seus filhos, poder fazer essa abertura do sagrado sem fazer disso uma polêmica, sem querer criar uma seita, uma religião, mas no micro para chegar no macro, nas pequenas coisas. Então, só um exemplo, cada vez mais homens que têm essa abertura para a sensibilidade se propõem a ajudar nas tarefas domésticas, na criação dos filhos, sem serem considerados fracos por isso. E, outro lado, a mulher também cada vez assume mais aquilo que antigamente não era do domínio dela, trabalhar, levar o carro para a oficina, pagar contas, esse outro lado. Mas que seja feito isso não pela imposição, não pela briga, mas sim pelo diálogo. E o diálogo, eu acho que o maior desafio atual é o diálogo. Desde que apareceu o smartphone e os iPads e tudo isso, você vê casais no aeroporto, por exemplo, cada um fica dedilhando, às vezes um mostra para o outro alguma coisa, mas não tem o diálogo, porque cada um está vivendo no seu mundo. Então, sair do seu mundo e criar um mundo em comum, onde que pode haver essa troca, e até mesmo essa reverência em relação ao sagrado feminino no todo, a terra, movimentar os homens para reconhecer que a comida não vem só em pacotes, em latas, que a comida pode ser plantada, pode ser preparada. Essa outra visão, que, por exemplo, na comunidade de Findhorn, na Escócia, está sendo feito essa outra conscientização, tem muitos seminários, muitos workshops, onde que os homens europeus estão se sensibilizando, até mesmo porque a Europa está numa crise ecológica muito grande. Agora, no Brasil, é muito difícil, é aí que eu vejo o desafio, por causa dos conceitos patriarcais e da masculinidade muito mal direcionados, muito arraigados.
homem não chora, homem não faz mercado, etc. Então, é um trabalho em que tem que ser aberta as coisas aos poucos. E o xamanismo ajuda nisso, porque no xamanismo há essa sensibilização com os seres da natureza, começa a se ver a dimensão das atrocidades cometidas contra a terra, contra os animais, contra a natureza, contra a vegetação. Então, o homem que medita e se conecta com as forças da natureza não pode compactuar com essa maneira desumana em que são usados os animais para produzir cada vez mais, em que há esse consumismo desenfreado, esse poder, a luta pelo poder ter cada vez mais e ser cada vez menos. E por aí que entra o desafio, tanto das mulheres como dos homens. Mas tem que ser feito em conjunto. Então, aquela ideia que antigamente havia os rituais de plantio, de colheita, da passagem das estações, e que lá em Brasília está acontecendo, lá na Unipaz, que tem alguns rituais em que os homens participam, poucos homens, é verdade, muitas mulheres, mas já está sendo plantado isso. Então, se isso pode se expandir, eu acho que já está se abrindo uma porta de comunicação e não vai ser tão chamado de uma aberração, de uma coisa que não existe, como eu ouvi inúmeras vezes quando eu comecei há 20 e tantos anos atrás, falar na deusa, na tradição da deusa, e as pessoas me perguntavam, onde que você inventou isso? De onde que você tirou isso? E que parecia uma aberração. Hoje em dia não é mais. Então, em 20 anos, já se abriram muitas portas, já se mudou bastante a mentalidade. A prova é que 2 homens estão sentados na minha frente me ouvindo e nenhum deles levantou e foi embora, como já me aconteceu nas palestras que eu fiz. Então, é um trabalho de formiga.